Questão 42. Questão 42 é uma questão da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso para defensor público e é uma questão de 2016. Ela diz assim, olha, existe algum ponto de semelhança entre as condutas praticadas com culpa consciente e dolo eventual? Então percebam, quando a gente fala, né, de culpa, de dolo, eu estou falando de um dos elementos do fato típico, o primeiro elemento do crime. Lá, né, nós estudamos sempre, né, que crime, né, é fato típico, antijurídico e para alguns, né, para a teoria tripartite, culpável, né? E aí, então, quando eu falo de dolo ou de culpa, eu tô falando de um dos elementos do fato típico, que é a conduta. Uma conduta, ela tem que ser dolosa ou culposa, né? E aqui, quando eu falo de dolo e de culpa, então eu tô falando da composição desse fato típico. Então, vamos lá, né? Existe algum ponto de semelhança entre as condutas praticadas com culpa consciente e dolo eventual? Então vamos entender o que é culpa consciente e dolo eventual, né? Na culpa, você tem que agir com negligência, imprudência ou imperícia. Você não quer a produção do resultado, mas você acaba agindo ou se omitindo, né? E quebrando o dever objetivo de cuidado que todos nós temos que ter, né? E aí então, você acaba produzindo um resultado não querido, não desejado, tá? A culpa, ela pode ser consciente ou culpa inconsciente. Fernanda, o que é a culpa, né? O que é a culpa inconsciente? Você não prevê o resultado, você acaba tendo a sua conduta de forma culposa, sem prever o resultado, você nem imagina que aquilo pode acontecer, né? Você não passa pela sua cabeça, né, de que aquele resultado poderia ser efetivado, né? Na culpa consciente, por sua vez, você prevê que aquele resultado pode acontecer. No entanto, você acredita verdadeiramente que ele não vai se efetivar, né? Que ele não vai se concretizar, né? Então você diz, ai, de repente, se eu fizer isso, né, eu posso ter aquele resultado. Você fala, não, mas isso não vai acontecer de jeito nenhum, né? De forma alguma. Isso é a culpa consciente. Então a diferença de culpa consciente e inconsciente é a previsibilidade ou não do resultado. Mas nas duas, né, na culpa inconsciente você nem prevê o resultado e na culpa consciente você prevê, mas acredita que verdadeiramente ele não vai acontecer, né? E já, Fernanda, no dolo eventual? No dolo eventual, eu prevejo o resultado, né? E aí, eu digo, olha, eu aceito o risco de produzir esse resultado. Para mim, tanto faz, né? Se tiver o resultado, eu aceito, né? Eu aceito o risco de produzir este resultado no dolo eventual. Então, eu sempre dou o seguinte exemplo, né, para diferenciar as duas coisas. Você tem lá, né, um vizinho e a casa dele tem um monte de rato que tá vindo para tua casa. Aí um dia você fala, eu vou jogar veneno de rato lá na casa do vizinho, vou colocar dentro de um pedacinho de queijo e vou jogar lá na casa do vizinho, né, para os ratos comerem. Na hora que você chega lá do lado do muro para jogar o queijo com veneno de rato, você lembra, o vizinho tem uma filhinha de 2 anos. Pode ser que ela coma, né, esse queijo envenenado, esse alimento envenenado e acabe morrendo, né, ou acabe se machucando de alguma maneira. E aqui que está a diferença, né, de culpa consciente e dolo eventual. Você previu. O que você vai fazer a partir daí? Se você disser assim, né, lá na tua cabeça, você pensar, não, mas nesse horário, ela tá na escolinha, né? Ela foi para casa de outra pessoa, eles estão viajando. Ela não vai comer esse queijo. Quem vai comer são os ratos mesmo que vão morrer. Então você acredita verdadeiramente que aquele resultado não vai acontecer. A menininha aparece lá, não foi na aula, não foi para casa de ninguém, come o veneno e morre. Isso é culpa consciente. Você vai responder por um homicídio culposo.
doloso. Agora, se na hora que você tá lá no muro, com um pedacinho de queijo na mão, envenenado, e vai jogar e fala assim, nossa, tem a filha do vizinho. Ah, mas se ela comer, que se dane e tal. Se ela morrer, tá tudo ok pra mim. Eu assumo o risco de produzir esse resultado. Você joga. A filha come, né? Isso é dolo eventual. Você vai responder por um homicídio doloso. Então eu vou explicar isso para vocês com 2 palavras, mas que vocês não vão colocar na prova. É só para vocês entenderem a diferença. Na culpa consciente, a palavra é fudeu, Nossa, eu não queria, mas aconteceu, né? Eu não queria, eu previ, eu acreditei verdadeiramente que aquilo não ia acontecer, mas aconteceu, fudeu, né? E já no dolo eventual, a palavra é foda-se. Se acontecer, eu assumo o risco de produzir o resultado, mas não coloque isso na prova. Tudo bem? Então vamos lá, né? Tem algum ponto de semelhança? Aí a A fala assim, ó, a culpa consciente e o dolo eventual tem sim um ponto de semelhança. Pois tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, a aceitação do resultado. Não, a aceitação do resultado só acontece no dolo eventual. Na culpa consciente, o resultado não é aceito, ele é rejeitado. Eu acredito verdadeiramente, né, que aquele resultado não vai se produzir. Então, o problema está aqui, né? Nos dois não há essa aceitação. B. Não tem ponto em comum, pois não há ponto de semelhança das condutas em questão. A sim. Então, não é essa B, tá? Não é a A, não é a B. Sim, pois em ambos os elementos subjetivos da conduta é o dolo. Não, não é o dolo. A própria expressão está dizendo culpa consciente e dolo eventual, né? O elemento não é só o dolo. Na culpa consciente, o elemento subjetivo é a culpa. E no dolo eventual, o elemento subjetivo é o dolo. Então, também tá errada a C. D. Não, pois a aceitação do resultado na culpa consciente é elemento normativo da conduta. A resposta é sim e não, não. E o resultado da culpa não é elemento normativo, né? Eu tô falando da culpa, é um elemento subjetivo do tipo. E essa é a alternativa correta. Sim, pois tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o agente prevê o resultado. Então, em ambos há previsão do resultado. A diferença é que na culpa consciente, eu acredito verdadeiramente que esse resultado não vai acontecer, eu não aceito a produção do resultado, e no dolo eventual, eu aceito o risco de produzir o resultado. Ok? Então, a alternativa correta, E de elefante.